Nas estrelas brilha o teu amor, cumprindo as promessas, a luz que guia, esta palavra viva do Senhor. Nas bem-aventuranças teu reino proclamas, em cada coração a paz que derramas. Glória a ti, Senhor dos céus, Jesus, Rei de toda a glória. Tua voz nos traz a paz, revela o reino em nossa história. Ensinaste com graça e verdade a justiça do reino nos chamar. Com milagres mostraste a divindade, o Messias prometido a revelar. Nas bem-aventuranças teu reino proclamas, em cada coração a paz que derramas. Glória a ti, Senhor dos céus, Jesus, Rei de toda a glória. Tua voz nos traz a paz, revela o reino em nossa história. E ao terceiro dia venceste a morte, ressuscitado o Salvador, dissipando a escuridão, trouxeste vida, nossa esperança, eterno amor. Glória a ti, Senhor dos céus, Jesus, Rei de toda a glória. Tua voz nos traz a paz, revela o reino em nossa história. Olá, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Seja bem-vindo aqui a mais uma série Examinai as Escrituras. E você que está entrando aí, Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito obrigado pela tua companhia. Você que tem acompanhado os vídeos aí, né, pelas redes sociais, que Deus possa estar abençoando cada vez mais a sua vida e que você possa estar cada vez mais se empenhando aí em prol do reino de Deus, tá bom? Estou aqui compartilhando aqui nas redes sociais aqui, você pode compartilhar também. E vamos aí, né, mais uma etapa aí, mais uma série aí, na verdade mais uma parte da série Examinai as Escrituras. Hoje eu quero falar com vocês aí sobre o tema o Evangelho relatado por Mateus. É fantástico, irmãos, o Evangelho relatado por Mateus. Por quê? Porque Mateus ali é o primeiro ali dos 4 evangelhos, onde nós falamos um pouquinho acerca dos megas temas ali que tem acerca sobre todo o contexto do Evangelho, que é as boas novas do reino de Deus. E agora eu quero falar com vocês aqui acerca de um resumo do Evangelho de Mateus, tá bom? Então vem comigo e vamos juntos aí, né, para a gente meditar um pouquinho qual que é realmente, né, a introdução, como que realmente a gente pode absorver algo profundo do Evangelho de Mateus quando a gente está lendo o Evangelho. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai ler a palavra de Deus e ela acaba ficando perdida em muitos pontos. Então é importante você analisar o quê? Você analisar, né, primeiro a introdução desse livro. Como que ele foi escrito, para que público ele foi escrito, né, qual que é o contexto. Então isso aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema, tá bom? Então que você possa estar aí compartilhando aí, deixando seu comentário. Isso aí também nos fortalece bastante para a gente continuar aqui fazendo vídeo para vocês, tá bom? Então vem comigo e vamos juntos aí meditar um pouquinho acerca dessa importante, né, etapa do Evangelho. Então vamos lá. O Evangelho relatado por Mateus. Vem comigo e vamos juntos lá. Olha lá. Mateus, ele apresenta o Messias soberano, o rei. E qual que é o público de Mateus? Que Mateus escreveu para o público judeu. Então os judeus queriam um líder que lhes fora prometido séculos antes pelos profetas. Eles acreditavam que esse líder, o Messias ungido,
os livraria dos opressores romanos e estabeleceria um novo reino. E como rei deles, ele governaria o mundo com justiça. Então, essa é a esperança do povo judeu que esperava o Messias. Mas muitos judeus, no entanto, ignoraram profecias que também falavam desse rei como um servo sofredor, que seria rejeitado e morto. Não é de admirar, então, que poucos reconhecessem Jesus como Messias. Como poderia esse humilde filho do carpinteiro de Nazaré ser o rei? Essa era a ideia deles, esse era o pensamento daquele povo. Mas Jesus, ele é o rei de toda a terra, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas olha aí o que diz aí Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20. Esse é um texto principal para a gente poder estar entendendo aqui alguns princípios do Evangelho de Mateus. Então vamos lá. Diz assim, ó: não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, irmãos amados, esse aqui é um tema muito importante. Por quê? Porque Jesus está falando que ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir. Ele não veio para destruir aquilo que Deus estabeleceu, mas ele veio para cumprir. Por quê? A lei, ela aponta para Jesus, principalmente a lei cerimonial. É a lei onde ela está apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa lei, ela vai ser ali, apresentada agora por Jesus, de uma maneira realmente como ele veio para cumprir. Então ele é o cumpridor da lei. Ele cumpre a lei por quê? Porque Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Mas vamos continuar nos textos aqui, vamos lá. Jesus, ele cumpriu a lei em seu nascimento, em seus ensinamentos e em sua morte e ressurreição. A palavra cumprir significa o quê? Encher por completo. Foi o que Jesus fez com a lei cerimonial que apontava para ele. Aleluia! Então Jesus guardou a lei moral. Ele veio cumprir a lei, revelar a total profundidade do significado que estava ligado a quem guardava. O Evangelho relatado por Mateus é uma obra rica e profundamente significativa, tanto do ponto de vista teológico como histórico. Isso é muito importante para nós. Qual que é o contexto histórico, irmãos, e a autoria do escrito aqui de Mateus? Ele foi escrito pelo apóstolo Mateus, também conhecido como Levi, que era um coletor de impostos. Antes de seguir Jesus, este evangelho ocupa... vamos voltar aqui. Ele foi escrito pelo apóstolo Mateus, que era também chamado Levi, que também era um coletor de impostos antes de seguir Jesus. Vamos fazer a leitura correta, irmãos? Mas vamos lá. Então, nós vemos o quê? Que este evangelho ocupa um lugar central na literatura cristã por sua ênfase no cumprimento das profecias do Antigo Testamento e na apresentação de Jesus como Messias prometido. O Evangelho de Mateus ele foi escrito em um período de crescente tensão entre os cristãos judeus e a comunidade judaica mais ampla, possivelmente entre o ano 60 ou 65 depois de Cristo. Esse é o período em que foi escrito esse Evangelho. Esta obra, portanto, irmãos, ela frequentemente estabelece uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que Jesus como o cumpridor da escritura hebraica. Qual que é a estrutura e os temas principais desse evangelho? Vamos ver aí qual que é a estrutura e os temas principais desse evangelho. Ele está dividido em 28 capítulos. O Evangelho de Mateus ele é conhecido por sua estrutura organizada e pedagógica. Ele contém 5 grandes discursos de Jesus que muitas vezes são comparados aos 5 livros de Moisés, que é chamado Pentateuco na Antiga Aliança, sugerindo que Jesus é o novo legislador divino. Aleluia, que maravilhoso é isso. E quais são esses 5 pontos? Primeiro, o Sermão da Montanha, o discurso missionário, ou seja, sobre a missão. Também o discurso
por parábolas a qual Jesus falou, e também o discurso sobre a igreja e o discurso sobre o fim dos tempos, em Mateus 24 e 25, a qual ele fala acerca do fim dos tempos. Aí nós vemos alguns temas centrais que incluem o quê? O cumprimento das profecias. Mateus ele frequentemente cita as escrituras do Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o Messias prometido. Também outro tema importante aqui é o reino dos céus. Esta é uma expressão característica de Mateus, referindo-se ao reino de Deus e à vida sob o seu domínio. Ou seja, nós temos que estar sob o domínio do reino de Deus. Mas também fala aqui sobre a justiça ética do reino. Qual que é esse contexto? O Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Nós vemos ali que essa é a talvez mais famosa seção desse evangelho, onde Jesus expõe os princípios éticos do reino de Deus. Você quer ver realmente a ética do reino de Deus? Então vai para Mateus capítulo 5 ao 7, você vai ver realmente a justiça e a ética desse reino maravilhoso de Deus. Um outro ponto importante aqui para nós, irmãos, o que é? É a igreja e comunidade. Mateus é o único evangelho que menciona a palavra igreja, ou seja, a palavra eclésia no grego, e aborda questões sobre liderança e disciplina dentro da comunidade cristã. Então esse é o livro que realmente aborda esse assunto sobre igreja e comunidade. Mas qual que é o retrato de Jesus aqui neste evangelho? No evangelho de Mateus, Jesus ele é apresentado como Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão e o novo Moisés, ou seja, um novo legislador. Ele é o mestre legislador divino cujos ensinamentos formam a base para a vida no reino de Deus. Mateus ele vai sublinhar o que? A autoridade de Jesus através de seus milagres, parábolas e ensinamentos, destacando o seu papel como juiz final e o Salvador eterno. Aleluia, que maravilhoso, né? Qual que é o impacto, a relevância do Evangelho de Mateus para nós? O Evangelho de Mateus tem sido uma fonte inestimável de instrução e inspiração para milhões de cristãos ao longo dos séculos. Seu foco na justiça, na misericórdia e no cumprimento das promessas divinas continua a ressoar com leitores contemporâneos, ou seja, nós, oferecendo que é uma compreensão profunda e multifacetada da pessoa e a missão de Jesus Cristo. Então, qual que é a visão panorâmica que nós temos aqui acerca desse evangelho? Primeiro, a introdução e o nascimento de Jesus. Capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver o quê? Que Mateus começa com a genealogia de Jesus, traçando a sua linhagem desde Abraão, passando por Davi até José, ou seja, o seu pai terreno, que era o esposo de Maria. Este início sublinha a herança judaica de Jesus e a sua legitimidade messiânica. A narrativa do nascimento de Jesus inclui uma visita dos magos que vieram lá do Oriente e também a fuga da família de Jesus ali, quando José e Maria, eles levam Jesus para o Egito, cumprindo que as profecias antigas do Antigo Testamento. Então, nós vemos que o segundo ponto aqui importante para nós, o que é? O ministério inicial de Jesus. Do capítulo 3 ao capítulo 4, o Evangelho vai narrar o batismo de Jesus por João Batista e a sua tentação no deserto. Jesus ele começa o ministério na Galileia, chamando os seus primeiros discípulos e pregando sobre o quê? Sobre o reino dos céus. Isso é maravilhoso. Terceiro ponto importantíssimo para nós, qual nós já falamos, é o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, uma das seções mais conhecidas do Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha é um compêndio de ensinamentos éticos e espirituais que definem a vida no reino de Deus. Este discurso inclui as bem-aventuranças, o Pai Nosso e diversas instruções sobre a justiça e a misericórdia e sobre a lei de Deus. Um quarto ponto importante para nós aqui, o que é? Os milagres e ensinamentos de Jesus do capítulo 8 ao capítulo 10. Mateus ele descreve para nós uma série de milagres realizados por Jesus, demonstrando o seu poder sobre a natureza, as doenças, sobre o demônio e sobre a morte. Jesus também envia seus 12 apóstolos em uma missão, instruindo-os para pregar e curar. Isso é fantástico, irmãos. Mas um quinto ponto aqui, onde nós temos que observar bastante, qual que é? As parábolas do reino de Deus. As parábolas do reino de Deus vai do capítulo 3 ao capítulo 17. Jesus ele utiliza parábolas para quê? Para ensinar sobre a natureza do reino dos céus, incluindo as parábolas do semeador, do trigo e do joio e do grão de mostarda.
Este método de ensino oculta as verdades do reino dos curiosos, mas revela aos verdadeiros discípulos. Isso é fantástico. Aí nós vemos aqui um sexto ponto aqui, que é os conflitos e as provisões. Lá em Mateus capítulo 18 ao capítulo 25, nós vemos o quê? Que Jesus enfrenta a crescente oposição das autoridades religiosas e faz provisões sobre a morte, a sua morte e ressurreição. Ele também discute os sinais do fim dos tempos e o julgamento final. Isso a gente vai encontrar lá em Mateus 24 e 25, onde ele vai estar falando acerca desses tempos finais, onde precede a vinda dele e também precede aí o fim do mundo. Aí nós vemos aqui um sétimo ponto, que é a paixão e a ressurreição de Jesus, do capítulo 26 ao capítulo 28. Esse é o ponto final do Evangelho de Mateus. Os últimos capítulos que narram a paixão de Cristo, desde a última ceia até a crucificação e o sepultamento. Então nós vemos que o Evangelho ele vai culminar aqui na ressurreição de Jesus e a sua aparição aos discípulos, concluindo com grande comissão, onde Jesus instrui os seus seguidores a fazer discípulos por todas as nações. É aquela passagem onde Jesus disse: ide por todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Em Mateus 28, ali no final, ele diz isso. Mas nós vemos que o Evangelho de Mateus é uma obra profundamente rica, que não só documenta a vida e os ensinamentos de Jesus, mas também ele conecta a nova aliança com a antiga. Mateus é o Evangelho onde mais fala acerca da lei. E ele vai proporcionar para nós aqui uma visão abrangente da missão redentora de Cristo. Aleluia! Agora existe aqui alguns pontos importantes para nós. Mega temas sobre o Evangelho de Mateus. Isso aqui é importante nós falarmos do desses mega temas aqui. Por quê? Porque nós vemos ali que são pontos importantíssimos que esse Evangelho descreve para nós. Mas aqui, primeira coisa, Mateus descreve Jesus como Cristo, Jesus Cristo, o Rei. Jesus é revelado como o Rei dos Reis. O seu nascimento miraculoso, sua vida e seus ensinamentos, seus milagres, seu triunfo sobre a morte mostram a verdadeira identidade de Jesus. E qual que é a importância disso para nós? Que Jesus não pode ser comparado a nenhuma pessoa ou poder. Ele é o governante supremo do tempo e da eternidade, do céu e da terra, de humanos e também anjos. Devemos dar-lhe seu lugar legítimo como Rei de nossas vidas. Aleluia! Que maravilhoso é isso. Mas também fala sobre aqui o Messias. Jesus era o Messias, aquele por quem os judeus esperaram para que os livrasse da opressão romana. No entanto, tragicamente, eles não reconheceram quando ele realmente veio, porque a sua realeza não era o que eles esperavam. O verdadeiro propósito do libertador ungido de Deus, qual que era? Era morrer por todas as pessoas que nele crescem, para livrá-las da opressão do pecado. Qual que é a importância disso para nós? Que como Jesus ele foi enviado por Deus Pai, nós podemos confiar nossa vida a Ele. Aleluia! E reconhecê-lo e entregarmos a Ele vale mais do que tudo o que tivermos, porque Ele veio para ser o nosso Messias, o nosso Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também aqui sobre o reino de Deus nesse contexto de Mateus. A maneira de passar a fazer parte do reino de Deus, como que é? É pela fé. Crer que Cristo nos salva do pecado e transforma nossas vidas. Qual que é a importância disso para a minha vida e para a sua vida? Que nós devemos fazer um trabalho do seu reino aqui agora, nesse momento onde nós vivemos, para estarmos preparados para a sua volta. Aleluia! Também tem aqui o tema muito importante sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou as pessoas por meio de sermões, exemplos e parábolas. Com os seus ensinamentos, ele mostrava os verdadeiros ingredientes da fé e como podemos nos proteger de uma vida infrutífera e hipócrita, como eram os religiosos da época de Jesus. E qual que é a importância desses ensinos para nós? Os ensinamentos de Jesus, eles nos mostram como podemos nos preparar para a vida no seu reino eterno, vivendo de maneira apropriada agora, nesse tempo que nós vivemos. Ele viveu o que ensinou a nós, e também devemos colocar em prática aquilo que
pregamos, aquilo que aprendemos. Isso é muito importante, porque a fé nós temos que demonstrar ela pela prática em nossas vidas. Aleluia! Também ele fala sobre a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, subiu ao poder como o Rei verdadeiro. Na sua vitória sobre a morte, ele estabeleceu suas credenciais como um rei e seu poder e autoridade sobre o maligno. Qual que é a importância disso, meus irmãos, para mim e para você? Que a ressurreição mostra a vida poderosa de Jesus por nós. Nem mesmo a morte conseguiu deter seu plano de oferta da vida eterna. Aleluia! Os que creem em Jesus podem ter o que? A esperança de uma ressurreição como a dele, porque ele ressuscitou. A nossa função é o que? É contar realmente a história a todos os habitantes da terra, para que todos possam participar de sua vitória. Então nós vemos que a nossa função o que é? É contar sobre as boas novas do reino, é anunciar as boas novas do reino, aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque para que todos possam ser participantes da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Ele venceu a morte por mim e por você. Mas a história não termina aqui. Por quê? Porque o Messias ressuscitou, aleluia, vencendo a morte, e então dizendo aos seus seguidores que continuem a sua obra, fazendo discípulos de todas as nações. Então, ao ler este evangelho, meus irmãos, e a mensagem de Mateus, Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele celebrou a sua vitória sobre o mal e a morte. E faça de Jesus o Senhor da sua vida. Aleluia. Faça de Jesus o Senhor da sua vida. Então nós vemos aqui a importância que é o evangelho de Mateus. Então eu fiz aqui para você uma introdução acerca desse contexto do evangelho de Mateus. Mas no próximo vídeo eu quero falar algo para você acerca, se você fosse pregar o evangelho de Mateus, como você pregaria? Se você fosse fazer uma pregação sobre o evangelho de Mateus, como que você pregaria esse evangelho? Então, aqui dentro desse contexto que eu falei para vocês, eu vou deixar aqui para vocês no próximo vídeo um esboço sobre uma pregação sobre o evangelho relatado por Mateus. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Então, no próximo vídeo, aguarde aí, eu tenho certeza que você vai poder aí ter um esboço de uma pregação sobre o evangelho de Mateus. Eu vou deixar depois na descrição para você, se você quiser copiar esse esboço, para você estar meditando, para você estar também pregando, se você quiser, você pode ter ali um esboço para você fazer uma pregação sobre o evangelho relatado por Mateus. No próximo vídeo eu quero fazer para vocês aí esse esboço dessa pregação, e você, eu tenho certeza que vai ser muito abençoado por ele. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você possa estar se conectando com o reino de Deus, com o reino dos céus. Por quê? Porque essa é a mensagem de Mateus, ali a qual ele traz a mensagem de Jesus, falando acerca do reino dos céus. Porque ele veio para cumprir a lei, e ele não veio para abolir. Mas nele se cumpre toda a lei, porque ele venceu a morte no meu e do seu lugar. Um grande abraço a todos, fiquem todos na graça e na paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.